Muito boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver assistindo essa aula gravada, não no momento da sala de aula aí na nossa universidade. Estou aqui, pessoal, para trazer a devolutiva da primeira avaliação do semestre de vocês da disciplina de responsabilidade civil. Inicialmente, eu quero dizer que foi uma prova que ela contou com 10 alternativas, 10 questões, valendo 8 pontos ao total. Para facilitar a vida de vocês, dar um bônus pelo bom comportamento da turma e a excelente participação durante o semestre, vocês vão ter 2 questões a mais para tentar conseguir tirar uma nota 8. Então, por isso que tem 10 questões, todas valem 1 ponto. Se você acertar 8 pontos, 9 pontos ou 10 pontos, você vai tirar 8. 8 vai ser a sua nota. Isso quer dizer que você tem 2 questões a mais para te ajudar, 2 questões coringas para ajudar a melhorar a sua nota. Perfeito? Os outros 2 pontos são da atividade que vocês devem realizar no ambiente virtual dos senhores, que vai ser feita a somatória. Então, vocês estão recebendo, vocês já estão de posse da avaliação de vocês, já estão vendo a nota dos senhores, e essa nota equivale a parte da nota total da nossa primeira avaliação, que é relacionada à prova que vocês estão em mãos, que já realizaram na semana anterior, e os 2 pontos da atividade no ambiente virtual, perfeito? Só para você entender, você está recebendo a sua prova, ela foi corrigida em pincel vermelho. Se você verificar aí, nas questões que estão erradas, elas estão com o gabarito, o que seria o gabarito correto marcado em vermelho, e se você acertou essa questão, você tem uma bolinha sobre o número de cada questão. Então, cada questão aí valendo 1 ponto. Se você acertou 4, você tirou 4 pontos. Se acertou 9, você tirou 8 pontos. Tá certo? Gostaria só de dizer que teve alunos, pessoal, infelizmente, que não tiveram muita atenção na hora de realizar a prova, na hora de marcar o gabarito, e você deixou em branco questões no gabarito. Isso zera a sua nota relacionada àquela questão. Professora, por que a senhora não abriu a minha prova e folheou e verificou lá dentro? Porque vocês não são mais crianças e foi avisado que somente seria verificado a folha de gabarito, tá certo? Se você fizer isso na sua prova da OAB, fizer isso na sua prova de concurso, você perdeu a questão e não tem choro nem vela, tá? Mas fiquem tranquilos, porque nós temos mais uma avaliação, que caso você tenha tirado uma nota não muito satisfatória, você vai ter como recuperar, beleza? Sem mais delongas, eu gostaria que vocês estivessem em mãos com o material que foi repassado para vocês, que é o material relacionado ao livro. Quem tem o livro pode acompanhar pelo seu livro. Quem não tem, foi encaminhado um PDF para vocês, pelo menos dos 6 primeiros capítulos do livro, que é o que nós já trabalhamos. E também acompanhem com a prova, que é o que nós faremos a correção. Eu vou mostrar para vocês aqui que todas as questões da prova foram retiradas de onde eu disse que ela sairia. Ou das jurisprudências que foram encaminhadas para vocês estudarem, que foram trabalhadas também em sala de aula, ou também do próprio material do livro, que eu falei, vou cobrar o que está no livro, beleza? Sem mais delongas, eu compartilho com vocês agora a tela para vocês olharem a avaliação aí e facilitar a vida dos senhores. Para vocês verem como eu tive carinho para realizar aqui para vocês. Então, vamos lá, responsabilidade civil, correção da primeira prova. Olha só, a primeira questão da prova de vocês cobrava o seguinte: de acordo com o Código Civil e a jurisprudência relacionada ao tema de responsabilidade civil, julgue os itens e marque a alternativa correta. A letra A dizia: a doutrina majoritária defende que a manifestação da atividade humana em nada se relaciona com o problema da responsabilidade. O direito civil não traz, tem o se a mais aí, em sua legislação correlata, a obrigação de alguém assumir as consequências jurídicas de sua atividade. A doutrina entende que a acepção que se faz da responsabilidade está ligada ao surgimento de uma obrigação derivada, ou seja, um dever jurídico sucessivo em função da ocorrência de um fato jurídico. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica, que não há obrigação ou dever jurídico na reparação de danos em razão da atividade humana. Não há ligação entre a ocorrência de um fato jurídico e uma responsabilidade subjetiva do agente. Acertou essa questão quem marcou a letra C.
A doutrina entende que a acepção que se faz da responsabilidade está ligada ao surgimento de uma obrigação derivada, ou seja, um dever jurídico sucessivo, em função da ocorrência de um fato jurídico. Olha só, mostrando aqui para vocês lá no capítulo 1 do livro que nós trabalhamos, inclusive, vocês têm até as partes que estão grifadas aí, que aparecem na tela dos senhores, que é do meu livro, tal qual o livro que foi repassado para vocês. E aqui nós temos, né, que toda manifestação da atividade humana traz em si o problema da responsabilidade. A obrigação de alguém tem que assumir, a obrigação que as pessoas têm de assumir as consequências jurídicas da sua atividade, tá certo? E ali, no penúltimo parágrafo, a resposta da nossa questão. A acepção que se faz de responsabilidade, portanto, está ligada ao surgimento de uma obrigação derivada, ou seja, um dever jurídico sucessivo, em função da ocorrência de um fato jurídico lato sensu, tá certo? Nós vimos lá, então, que a ninguém é dado o poder de causar prejuízo a alguém, conforme nós vimos na nossa aula. Vocês notam, portanto, que a questão em que pese ser inédita, você não vai encontrar essa questão em bancas, em sites de concurso, porque foi eu mesma que a criei. Você está vendo que ela foi de acordo com o que nós estudamos em sala e com o material que vocês estão estudando. Beleza? Questão de número 2. Segundo a inteligência do artigo 186 do Código Civil, marque a alternativa correta. Se uma pessoa dolosamente causar prejuízo a outrem, fica desobrigada a reparar o dano, pois somente deve ocorrer a reparação a título de culpa. Se uma pessoa dolosa ou culposamente causar prejuízo a outrem, fica obrigada a reparar o dano. Se uma pessoa culposamente causar prejuízo a outrem, fica desobrigada a reparar o dano, pois somente deve ocorrer a reparação a título de dolo. Se uma pessoa dolosa ou culposamente causar prejuízo a outrem, fica desobrigada a reparar o dano. Se uma pessoa dolosa ou culposamente causar prejuízo a outrem, fica desobrigada a reparar o dano imediatamente, sob pena de multa e prisão simples. Olha só, fica desobrigada a reparar o dano? Não, ficaria obrigada a reparar o dano, mas sob pena de prisão. Mas vamos ver aqui, ó. Acertou quem marcou a letra B. Se uma pessoa dolosa ou culposamente causar prejuízo a outrem, fica obrigada a reparar o dano. E aqui, pessoal, também no material de vocês, vocês têm aí, abra o material de vocês, que vocês têm exatamente como está aí, você pode olhar pelo seu celular, porque você recebeu em PDF, mas eu indico que os senhores imprimam e tenham, né, para a gente poder ler com o dedo, é muito melhor, sabe? E ali nós temos, ó, tomemos, por exemplo, o artigo 186 do Código Civil, que diz lá, olha em azulzinha, se uma pessoa dolosa ou culposamente, por negligência, perícia, na verdade, causar prejuízo a outrem, fica obrigada a reparar o dano. Tá certo? Portanto, aí tá a resposta da nossa questão. Também no seu livro e no Código de Processo Civil. Código Civil. Vamos lá, questão de número 3. A obrigação de reparar o dano em razão da responsabilidade civil constante no ordenamento jurídico brasileiro aponta que a. Não há obrigação civil quando uma das partes descumpre a obrigação imposta por norma contratual. A responsabilidade civil decorre somente de lei e não por obrigação criada entre as partes através de contrato. Em caso de descumprimento contratual, a parte credora poderá exigir indenização devida, mas não poderá suscitar perdas e danos. Por meio de uma ação de resolução acumulada com perdas e danos, a parte credora poderá exigir indenização devida em caso de quebra de contrato, quebra de acordo movida por meio contratual. O contrato não é meio legítimo para criar obrigação entre as partes. Pessoal, essa questão aí, ela estava muito boa de você responder, até mesmo se você não tivesse estudado muito. Acertou quem marcou a letra D. Por meio de uma ação de resolução acumulada com perdas e danos, a parte credora poderá exigir indenização devida em caso de quebra de acordo movida por meio contratual. E aqui estava também no seu material, tá, pessoal? No seu livro. Pode verificar aqui, ó. O mesmo ocorre, aliás, quando uma das partes descumpre a obrigação imposta por norma contratual, ou seja, podemos mover uma ação de resolução acumulada com perdas e danos em razão do inadimplemento do que estava no contrato. Então, o contrato entre as partes gera responsabilidade civil. Não é somente aquilo que está na lei, tá bom? Questão de número 4. Até agora, muito simples a nossa prova. No que diz respeito à relação entre responsabilidade jurídica e responsabilidade moral, é correto afirmar que
A doutrina não encontra parâmetros que diferenciam os institutos da responsabilidade jurídica e da responsabilidade moral. A responsabilidade moral está relacionada ao problema do pecado, mesmo que não se sinta moralmente responsável perante a Deus ou sua consciência. A diferença mais relevante reside na ausência de coercibilidade institucionalizada por norma moral. Não há utilização de força organizada para exigir o cumprimento, uma vez que esta é monopólio do Estado. Responsabilidade moral é considerada a responsabilidade civil jurídica cobrada diretamente pelo Estado, e a responsabilidade jurídica encontra parâmetros de cobrança por parte do próprio homem e não por parte do Estado. Pessoal, a letra E está absurda, né? Olha aqui, a responsabilidade moral, ela não é a responsabilidade jurídica, né? A responsabilidade que é cobrada direto do Estado é a responsabilidade jurídica. A responsabilidade moral, ela está ligada sim ao problema do pecado. A pessoa se sente moralmente responsável diante de Deus e da sua própria consciência. E a doutrina, ela é clara em fazer essa diferenciação, que é o que está na letra C. Olha aqui, e nós vimos no nosso material também. Olha aqui, ó, que a gente já traz aqui, né, na doutrina do professor Pablo Stolze, que é a que nós estamos seguindo aqui no nosso semestre, que a noção de responsabilidade desponta, embora sem a coercitividade característica da responsabilidade decorrente da violação de uma norma. Isso é o quê? A responsabilidade no âmbito moral. A responsabilidade moral é nós estarmos descumprindo um mandamento religioso, uma norma moral. Nós vamos ser punidos, sim, mas no nosso campo psicológico. Nós vamos ser punidos, sim, porque nós achamos que nós estamos vivendo uma situação relacionada ao pecado. Mas isso não quer dizer que a justiça brasileira, o Estado brasileiro vai se responsabilizar ou cobrar a sua responsabilidade em razão a isso, tá? E a diferença mais fácil de entender é que na responsabilidade moral nós temos uma ausência de coercitividade institucionalizada perante o Estado brasileiro. A norma moral, ela não tem coercitividade institucionalizada dentro das nossas normas jurídicas. Portanto, gabarito letra C. Tranquilo até aí? Nada de grave. Marca alternativa que contém corretamente os elementos que compõem a responsabilidade civil. A letra A diz que tem conduta e dano somente, conduta positiva, dano, mas dispensa o nexo de causalidade, a conduta positiva ou negativa somente, a conduta positiva ou negativa, dano e nexo de causalidade, e a conduta negativa e dano somente. Pessoal, a questão aqui foi quase que um presente de Dia das Crianças para os senhores, né? Inclusive, está chegando aí, né, o Dia das Crianças, e aí foi um presentão para vocês. De toda forma, no nosso capítulo 2 está bem claro. Dá uma olhada. Decompõe-se, pois, os seguintes elementos que serão estudados no decorrer dessa obra, que a responsabilidade civil se divide em. Nós precisamos dos substratos dela. Conduta, que pode ser positiva ou negativa, ou seja, uma ação ou uma omissão, o dano e o nexo de causalidade, que vai ligar a conduta ao dano. Pessoal, nenhuma questão aqui não foi dada em sala, nenhuma questão foi tirada assim, ó, do céu. Eu digo, não estava voando e eu peguei do nada. Não, foi tratado em sala de aula e estava no seu material. 6. A responsabilidade é decorrente de dano causado em função de ato doloso ou culposo. Essa responsabilidade, por ter natureza, se caracterizará quando o agente causador do dano atuar em negligência ou imprudência, nos termos do artigo 159 do Código Civil. Marca alternativa que completa corretamente as lacunas subjetiva e civil. 189, tá, pessoal? Perdão. 186 tá ali e o 159 do Código Civil. Só um minutinho aqui que eu preciso. Nós temos aqui, então, quando a gente trata aqui, falamos da responsabilidade por negligência ou imprudência, está lá no artigo 159 do Código Civil, e a parte da responsabilidade no 189. Vamos sempre lembrar disso, tá? Acertou quem disse que a responsabilidade civil era subjetiva e que esta culpa é de natureza civil. Olha, eu coloquei criminal, administrativa, tudo pegadinha, né? Mas olha aqui que nós temos, né? Quando a gente fala das espécies de responsabilidade, nós temos aqui que a responsabilidade civil subjetiva, olha lá embaixo, de rosa, é decorrente de dano causado em função de ato doloso ou culposo. Tá certo? Então, quando eu falo de responsabilidade subjetiva, eu preciso que haja dolo por parte do agente ou culpa. É preciso
que ela pode ser tanto por uma ação ou omissão voluntária, e aí nós temos uma negligência ou imprudência, que vai caracterizar a culpa. E essa culpa, pessoal, tem uma natureza cível, tá certo? Porque vai se caracterizar quando o agente causador do dano atuar com negligência ou imprudência. Professora, estava ipsilítero que estava na doutrina? Sim. Professora, por que você dá tanto valor porque está na doutrina? Porque a doutrina é uma fonte inesgotável de conhecimento. Nós precisamos estudar a doutrina. Eu já disse em sala de aula que nós não vamos ser medíocres na nossa matéria. Nós vamos ler livro de capa a capa? Vamos ler o livro de capa a capa. Você vai ter que se esforçar muito na minha disciplina para você ser medíocre, porque eu não vou deixar você se tornar isso. Portanto, pessoal, como a doutrina ela é muito cobrada, também em prova de concurso, em prova da OAB, você vai ter que se debruçar sobre essa fonte inesgotável de conhecimento, que foi trazida pelos estudiosos do direito. As pessoas estão facilitando a vida de vocês para vocês estudarem isso, tá certo? Questão de número 7. De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, marque a alternativa correta. Pessoal, lembra que eu sempre falei, e desde o começo do semestre que eu venho dizendo para vocês, nós vamos dar muito valor para a jurisprudência. Eu já dou muito valor para a jurisprudência em si, em todas as matérias que coleciono, mas responsabilidade civil, mais ainda. Por quê? Porque as lides que chegam nos tribunais de justiça são muitas, nos tribunais superiores são muitas. Muitas pessoas agem ou dolosa ou culposamente, causando prejuízo ao outrem, e essas questões chegam aos tribunais superiores. E nós precisamos conhecer, porque isso vai te ajudar a advogar. Olha lá, e também vai cair na tua prova de concurso da OAB. O mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade da navegação aérea. Em caso de atraso ou cancelamento de voos, o dano moral é presumido. O passageiro deve comprovar a lesão extrapatrimonial em caso de atraso de voo. A análise de pedido de indenização não deve considerar as peculiaridades da aviação, como questões técnicas, climáticas, operacionais e humanas. Quer dizer, eu não preciso olhar nada disso. Mesmo que não haja comprovação de lesão extrapatrimonial, a indenização não será devida, pois atrasos e cancelamentos, embora sejam fortuitos internos, muitas vezes decorrem de força maior. Acertou quem marcou a letra C. Pessoal, quando nós trabalhamos isso daqui, que vocês têm essa jurisprudência, a gente viu que o mero atraso de voo, ela não é situação para um dano moral presumido. Eu preciso comprovar a lesão extrapatrimonial, entendeu? Eu preciso levar em consideração também análises técnicas, as peculiaridades da aviação, as questões técnicas, climáticas, operacionais, humanas, tudo isso precisa. E nós vimos onde? Nós vimos aqui no informativo 20 do STJ. Onde está? Em caso de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido. O passageiro deve comprovar a lesão extrapatrimonial. A análise de pedido de indenização deve considerar as peculiaridades da aviação como questões técnicas, climáticas, operacionais e humanas. Se não houver comprovação de lesão extrapatrimonial, a indenização não será devida, pois atrasos e cancelamentos, embora sejam fortuitos internos, muitas vezes decorrem de força maior. Gente, isso cai muito em prova. Inclusive, é uma jurisprudência muito nova, julgado de 21/5/2024. Temos que levar em consideração, temos, até porque nós seremos advogados, operadores do direito, e um cliente vai procurar o seu escritório para falar, o voo atrasou. Calma, vamos pedir dano moral, mas teve prejuízo? Não, então ele não é presumido. Beleza? Questão de número 8. Analise o seguinte caso concreto e marque a alternativa correta que se amolda aos preceitos dos tribunais superiores. O caso concreto é o seguinte. Um hacker invadiu o sistema informatizado da concessionária de energia elétrica e de lá copiou os dados pessoais de inúmeros consumidores. O hacker copiou os dados pessoais de Regina, o nome completo, endereço, RG, data de nascimento, número de telefone, e os vendeu para uma empresa de marketing. Regina ajuizou ação de indenização contra a concessionária, sustentando a tese de que o vazamento de dados pessoais gera dano moral presumido. Vamos lá. Com base nisso aí, vamos marcar a alternativa correta. Primeiro, o vazamento de dados pessoais gera realmente dano moral presumido? É a letra A.
O STJ não concordou com os argumentos de Regina, pois o vazamento de dados pessoais não gera dano moral presumido. Os dados que a concessionária armazenava não eram dados que se fornecesse a qualquer cadastro. Portanto, Regina faz jus a dano moral presumido. Os dados vazados eram dados sensíveis, conforme assim consta na Lei Geral de Proteção de Dados. O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, tem o condão por si só de gerar dano moral indenizável. Vamos só olhar aqui, pessoal, que os dados que foram vazados foi nome, endereço, RG, data de nascimento e número de telefone. O STJ, pessoal, ele não concordou com os argumentos da Regina. Ele disse que os dados vazados da Regina não geravam dano moral presumido. E isso aqui está também no informativo 766 do STJ, que vocês têm acesso a esses informativos, tá? O que foi considerado? Foi considerado, pessoal, que esses dados pessoais dela não são dados sensíveis, porque esses dados, pessoal, eles não são, eles não são dados sensíveis, porque eles podem ser adquiridos em situações muito peculiares, entendeu? Não quero dizer que é em situações somente em determinações judiciais, não. Esses dados que foram conseguidos pelo hacker, ele foi repassado para a empresa de marketing, pela Lei Geral de Proteção de Dados, eles são dados que não têm um tratamento diferenciado de quem armazena essa informação. Portanto, não são dados sensíveis. Tá bom? Olha o que ele fala aqui, que os dados que a concessionária armazenava eram aqueles que se fornecem em qualquer cadastro, inclusive no site de consulta no dia a dia. Portanto, não são acobertados por sigilo. Você entra, por exemplo, para fazer um cadastro de uma loja, um cadastro para compra de alguma coisa, você coloca geralmente esses dados. Então, são dados que podem ser conseguidos de N formas, tá? Não eram, portanto, dados pessoais sensíveis, tá? Ele fala, o conhecimento desses dados comuns por terceiro em nada violaria o direito da personalidade da autora. E, portanto, não se trata de dano moral presumido, sendo necessário para que haja indenização que o titular dos danos comprove que foi um dano decorrente da exposição dessas informações. Ou seja, se seu cliente tiver dados vazados para uma empresa de marketing, e essa empresa de marketing ficar atrás, mandando, ligando, você, ao mover uma ação contra o hacker, tá, você vai ter que comprovar que o dano que foi causado para você foi decorrente da exposição das informações por essa pessoa que hackeou esse sistema. Importante, nós sabemos isso, um informativo relativamente atual, que foi julgado no dia 7/3/2023. Questão de número 9. Marque a alternativa correta. Na responsabilidade civil objetiva, não é necessária a caracterização de culpa. Na responsabilidade civil objetiva, o dolo e a culpa na conduta do agente causador do dano é extremamente relevante juridicamente. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, desconsidera-se o elemento culpa. Em sua defesa, o réu não pode alegar culpa exclusiva da vítima. Analisando o artigo 186 do Código Civil, nota-se que o ordenamento jurídico brasileiro abraçou a teoria objetiva como regra. Acertou quem marcou a letra A, pessoal. A letra E está errada, porque nós abraçamos a teoria subjetiva, a gente precisa que seja comprovado dolo e culpa. Quem abraçar uma teoria objetiva para a responsabilização jurídica é o direito administrativo, a responsabilidade administrativa do Estado é uma responsabilidade objetiva. Ou seja, eu não preciso comprovar dolo ou culpa por parte da administração, porque ao exercer uma atividade, ela já está dentro da teoria do risco administrativo, responsável por aquele risco que a atividade vem a causar para os administrados. Nesse caso, entre ações entre particulares, nós precisamos demonstrar que há dolo ou culpa, tá bom? Agora, na responsabilidade civil objetiva, eu não vou precisar realmente verificar culpa por parte do agente. Isso nós temos aqui no nosso material também. Olha só, aqui, olha lá embaixo, a hipótese em que não é necessário sequer ser caracterizada a culpa, e nós estamos diante de responsabilidade civil objetiva, tá? Analisar se houve dolo
vontade de agir, ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia por parte do causador do dano, só é uma situação relevante para a responsabilidade civil subjetiva e não para a objetiva. Última questão, marque a alternativa correta. O termo responsabilidade civil aquiliana se refere à responsabilidade civil contratual. A responsabilidade civil aquiliana decorre da responsabilidade civil extracontratual. A responsabilidade civil aquiliana recorre do dano resultante do descumprimento de um dever contratual. A responsabilidade civil aquiliana tem o mesmo conceito de responsabilidade civil objetiva. E a responsabilidade civil aquiliana tem o mesmo conceito de responsabilidade civil subjetiva. Acertou? Quem marcou que a responsabilidade civil aquiliana decorre da responsabilidade civil extracontratual, tá bom? Não é a responsabilidade gerada no contrato, mas uma responsabilidade extracontratual. E nós temos aqui, portanto, no seu material também, que de forma muito inteligente ficou isso claro, né? Olha lá, foi marcado de rosa que eu tenho responsabilidade civil decorrente de um contrato ou responsabilidade civil decorrente simplesmente de uma conduta que não foi gerada dentro de uma obrigação contratual, tá bom? E tá aqui para vocês o quadrinho extracontratual ou aquiliana, beleza? Pessoal, diante dessa correção aqui, ficou claro para vocês que não teve nenhuma questão que não foi dada em sala de aula, nenhuma questão que não foi respeitado os assuntos que estão no material utilizado em sala de aula. Eu espero que você tenha ido bem, e caso isso não tenha sido uma realidade, vamos esperar a próxima prova que você vai poder tentar recuperar esse assunto, tá bom? Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui nesta aula. Beijos e fiquem com Deus.